Olá, caríssimos alunos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil colonial, os tipos de impostos na mineração naquela época, tá ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o geral que acontecia e depois a gente vai falar separado do quinto, da finta e da derrama, que eram os impostos cobrados naquela época no Brasil colonial. A arrecadação de tributos, ela sempre foi uma tarefa difícil. Não só boa parte dos contribuintes procurava se esquivar do ônus fiscal, como acontece hoje, né? E por todos os meios, como existem outras dificuldades a serem encontradas. O sistema de arrecadação deve ser o menos gravoso possível para o contribuinte e o mais rentável para a fazenda, para as fazendas públicas. O pagamento do tributo deve ser facilitado, evitando que o contribuinte tenha que se deslocar longas distâncias, né? E no caso hoje, quando a gente vai pagar nossos impostos, né, a gente tem que ir para a fila de um banco, então tem que demorar o menos tempo possível. E naquela época, né, os tributos eles tinham que demorar o menos tempo em forma de deslocamento, né? Para facilitar o pagamento desse tributo, evitando que o contribuinte tenha que se deslocar longas distâncias ou que tenha que enfrentar filas. Prazos e juros e multas devem ser estabelecidos com sensatez. Acima de tudo, é necessário buscar uma justiça fiscal, que naquele caso, naquela época não tinha, né? Quem mandava era a coroa portuguesa, então, né? Mesmo hoje, o nosso sistema tributário se ressente de falhas graves, fáceis de apontar, difíceis de serem corrigidas. A informática nos deu um instrumento para resolver parte do problema, mas há outros ainda que desafiam talvez e vão desafiar a gente sempre. Por isso, imaginar que seria uma tarefa fácil de controlar a arrecadação no Brasil colônia por volta de 1810 é algo que nos dá arrepios, né? Porque eles não tinham como eles controlar. Se hoje, com toda a nossa informação, computador, internet, não é fácil para a Receita Federal acompanhar e fiscalizar tudo, porque tem muita gente tentando desviar e tal, a gente sabe como que funciona. Imagina naquela época que eles não tinham nada, né? Não havia comunicação à distância e os transportes eram lentos e caros. A maior parte do país era coberta por mantas exuberantes ou áridos cerrados. Os contribuintes estavam dispersos por quase 8 milhões de quilômetros quadrados e havia muitos e muitos impostos e taxas. Uma lista das fontes da receita do governo português nessa época, 49 ao todo, em apenas 3 capitanias. Uma das coisas que dificultava o controle e era o fato de que alguns impostos eram locais ou regionais, sendo arrecadados apenas em algumas capitanias, isso já era consequência da extrema hegemoneidade. Riqueza e da economia brasileira. Então, a coroa portuguesa, ela cobrava impostos de tudo, né? Ela cobrava impostos do açúcar, do tabaco, do ouro, do diamante, do algodão, do café, do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do peixe, da madeira de lei, do couro e outras coisas. Uma delas havia imposto respectivo. O fisco régio também cobrava impostos sobre os escravos e sobre o emprego público, sobre as casas comerciais. Então, a coroa portuguesa ela cobrava imposto de tudo. E a arrecadação era feita por parte de prepostos chamados de contratores, né? A coroa portuguesa contratou pessoas, eram chamados de contratores, ou de arrematantes, que cobravam do rei o direito de cobrar impostos sobre determinados produtos em determinadas regiões. A arrecadação era direta, o pagamento era feito através de provedorias. A gente pode ter uma noção
que desde aquela época, assim, pegando o que foi lido agora, que a coroa portuguesa ela tinha um amplo território para cuidar. E ela não conseguia cuidar de tudo. Mas como ela colonizou o Brasil, e ela queria parte do que era produzido no Brasil, então ela criou um sistema de imposto, que a gente vai ver agora. Brasil colonial. O Brasil colonial, a ocupação do território na mineração, a gente pode ver aqui como que era um pouquinho da mineração. Eram escravos trabalhando e gente açoitando, né? Era difícil. A economia do Brasil, né, naquela época nas colônias. Nós vamos ver algumas como eram divididas no Brasil, né? Vamos começar aqui pela cana-de-açúcar, que ela ficava mais aqui na região, na costa, né, do Brasil, que era onde é mais fácil para sair para Portugal. Rio de Janeiro, Ilhéus, Porto Seguro, Recife, Olinda, Paraíba, Natal. O algodão ficava aqui perto de Olinda, mais para dentro. Viçosa, São Luís, Paraíba. A pecuária, ela já abrangia bastante o território brasileiro. E para nós nos interessa a mineração, que esses pontos amarelos que ficava mais no centro do país, né? Então a cana-de-açúcar ela ficava mais aqui na região de mais fácil acesso, enquanto que as minas foram descobertas mais para o centro sul do Brasil. Sabará, Vila Rica, Vila Bela, Cuiabá, Vila Boa, né, Minas Gerais, foram pontos onde foram descobertos a mineração, né? Durante o ciclo do ouro, no século XVII, a coroa portuguesa criou impostos e um rígido sistema de controle e fiscalização, como forma de garantir o lucro sobre todo o ouro encontrado no Brasil. A cobrança desses tributos gerou muita insatisfação entre os colonos brasileiros, que consideravam abusivos, servindo de estopim para várias revoltas coloniais nas regiões de Minas. Vale lembrar também que havia severas punições, prisão, castigo físico para os colonos que não pagavam seus impostos. A gente vai ver mais para frente. Então, a mineração encontrada entre os anos de 1693 e 1695 pelos bandeirantes foi chamado ouro aluvião, encontrado nos depósitos de areia, cascalho à margem dos rios ou em seus leitos. A descoberta permitiu, então, o processo de interiorização da colonização, estimulando o desenvolvimento, como eu mostrei no mapa, além da área costeira, ali de São Paulo, Rio de Janeiro, ali, aquela área costeira onde tinha cana-de-açúcar, ela possibilitou como que eu vou falar? Estimulou o desenvolvimento mais para o centro do país, né, onde foram encontrados as minas, né? Os tributos, intendências, casas de fundição, elas cobravam, que eu vou falar daqui a pouquinho, o quinto, a derrama e a finta, que foi criado como forma do governo português de arrecadar impostos sobre o que era produzido no Brasil colônia, e aquilo que foi descoberto, né? No caso, o ouro. Esses impostos, eles foram criados pela coroa portuguesa no século XVII, para ser um tipo de controle e fiscalização, como forma de garantir o lucro de tudo que era encontrado no Brasil, né?
Então, ela criou um tipo de imposto que ela podia controlar, né? Ela achava que ela podia controlar. Esse tipo de cobrança geraram também insatisfações e revoltas, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Tipos de impostos: quinto, derrama e a finta. Impostos da coroa portuguesa. O quinto, referente à quinta parte da produção, ou seja, 20% do ouro extraído. A finta, cobrança anual do ouro, que substituía o quinto. Seriam cobrados 30 ou 450 quilos por ano de arroba de ouro. Captação, impostos cobrados sobre cada escravo utilizado na mineração. Derrama, cobrança dos quintos. Atrasados, cobrança anual de 100 arrobas por ano nas cidades mineiras. Então, o quinto era cobrado pela coroa portuguesa, que consistia na retirada de 20% do que era produzido nas colônias, nas minas das colônias. Então, o proprietário da mina ia lá, o que ele conseguia extrair no mês, ele tinha que tirar 20% e mandar para Portugal. Esse ouro era então retirado e levado para as casas de fundição. Essas casas de fundição é o lugar onde era derretido o ouro e transformado em barras de ouro e depois transportados para a coroa portuguesa. Mas esse sistema se transformou, ele se transformou e foi muito vulnerável. Por quê? Porque o proprietário lá da mina, se ele quisesse mandar 20% do que ele extraiu, ele mandava. Ninguém sabia o quanto ele extraía da sua mina, né? Então, Portugal achou que ela se sentiu enganada e resolveu trocar o quinto pela finta. Que consistia, então, em vez de 20% do que a mina produzia, ele tinha que, em vez, eu não sei, às vezes o navio saía todo mês, a cada 2 meses e tal, era mandado esse valor. Então, agora ele estipulou uma regra. Eles tinham que mandar, em vez de 20% do que eles produziam, eles tinham que mandar 30 arrobas por ano, cada minerador. Isso era equivalente mais ou menos a 450 quilos de ouro por ano. Contudo, né, esse sistema ele foi injusto, já que a capacidade produtiva de uma poderia, tipo, a capacidade produtiva de uma mina variava muito de uma para outra, né? Então houve muitas revoltas, né? E no sistema de captação, o explorador das minas deveria repassar uma quantidade de ouro proporcional à quantidade de escravos que ele tinha na propriedade para trabalhar também. Desse modo, quanto mais escravos o explorador tinha, maiores eram as cobranças feitas em cima da sua produção. Quando o produtor não era proprietário dos escravos, né, que ele pegava alguns escravos emprestados, ele deveria pagar também a mesma coisa. Daí a derrama, ela consistiu assim. O quinto, como foi o primeiro tipo de imposto cobrado por Portugal, que era os 20% em cima do que o produtor retirava das minas, que não deu certo e depois foi transformado em finta, que era 30 quilos de arroba por ano, 450 quilos por ano, no caso. Então, se o produtor, o cara da mina lá, não conseguia pagar, então foi criada a derrama. Então, muitos não conseguiam pagar, né? Porque antes era 20%, só que se eu tirava, tipo, 100 quilos, eu dava 20%. Mas, às vezes, a mina do meu vizinho não tirava 20%, não tirava 100 quilos de ouro, mas ela tinha que dar 20% igual, entendeu? Aí foi criado a finta. Desculpa, voltando. Antes era 20% em cima do que a mina arrecadava. Daí foi criada a finta, que era 30 arrobas por ano. Só que os mineradores se sentiram que eles estavam sendo prejudicados, porque nenhuma mina produzia como a outra. Então não tinha como uma pequena mina, mandar 30 arroba. Às vezes eu não conseguia arrecadar isso por ano, entendeu?
Daí eu ficava devendo para a coroa. Só que a coroa queria receber. Ela quer receber. Então ela criou a derrama. Então ela criou a derrama, e se você não pagava em forma de quinto e não pagava em forma de finta, ela vinha e te cobrava de qualquer jeito. Ela vinha e te forçava a você pagar. Antes da gente saber o significado da palavra derrama, a sua definição de acordo com o dicionário é um imposto que vem a ser repartido pelos contribuintes, ou seja, pago proporcionalmente aos seus rendimentos. Devido à exploração desmedida, essa economia entrou em decadência e os proprietários não tinham mais como pagar o quinto ou outros tributos estipulados pelo governo. Logo foi criada a derrama, forma de cobrança de imposto atrasado. Então, eles cobravam de qualquer jeito. Ou você pagava em forma de quinto ou em forma de finta, a coroa vinha e confiscava o que você tinha. A coroa vinha e confiscava os seus bens. Se você tinha imóveis, joia, escravo, propriedades que você tinha, você pagava de qualquer jeito. Impostos cobrados pela Intendência das Minas, né? Então, eles cobravam impostos sobre os homens livres, sobre os escravizados, cobrava impostos sobre os tecidos, impostos sobre as ferramentas, impostos sobre os gêneros agrícolas e impostos sobre os ouros. O ouro, né, das formas de imposto que eu falei antes foi o quinto, que os 20% do ouro extraídos era para a coroa portuguesa. Mas tinha também aquelas pessoas que escondiam o ouro, né, dentro dos pés, nos saltos, nas solas, nas botas, e daí a coroa portuguesa descobriu e resolveu criar a finta, que nem eu falei antes. As outras áreas eram estimuladas a produzir gêneros, então as outras áreas, a parte da mina retirava o minério, o ouro, e as outras áreas de Minas Gerais abasteciam as minas, a produção do gado do sul, do norte, então eles retiravam o ouro, mas tem quem abastecia, que era a produção do gado, que eu mostrei lá anteriormente no mapa, a produção do gado do sul e do nordeste, o açúcar da costa do Brasil. Então, a mineração, ela permitiu, além de várias partes do Brasil, um crescimento. Ela permitiu o crescimento interno do Brasil. Aqui temos as referências. E então é isso, pessoal. A coroa portuguesa, ela esse negócio de imposto. Então a gente pode ver assim que a coroa portuguesa primeiro ela tirou o pau-brasil, né? Daí, como ela não conseguia cuidar de tudo, ela fez o sistema de capitanias. Depois ela trouxe pessoas para cá, né, para cuidar dessas terras. Daí ela queria ganhar em cima disso também. Então ela criou os impostos, que foi o quinto, a finta e a derrama, né? O quinto era 20% do que era produzido, a finta era 30 arrobas por ano, e a derrama era, no caso, se você não conseguia pagar e ficava devendo, eles te cobravam de qualquer jeito, eles vinham e te tiravam o que vocês tinham, né? Então, a gente pode ver que desde aquela época, o nosso país era explorado de um jeito ou de outro, né? E foi-se criado impostos desde aquela época e é cobrado até hoje. Foi só mudada a forma de cobrança. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Até uma próxima!